O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Verdade? Sim ou não? Sim. E isso, gente, é mérito nosso? Não, não é mérito nosso. Lá atrás, quando ainda Deus não era conhecido totalmente, Ele se manifestou a um povo. Nós ouvimos hoje no livro do Êxodo. E a este povo, Deus não apenas escolheu, diz a primeira leitura, mas também chamou para ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Dentre todos os povos do mundo, Deus escolheu esse povo pequeno, que sendo escravo no Egito, Deus foi lá e libertou esse povo. Deus acompanhou esse povo ao longo da história da salvação. E nós, apesar de não termos sangue judeu, sangue israelita, fazemos parte da promessa da salvação deste povo. E como que nós fazemos parte de tudo isso? Por Jesus Cristo. Como acabamos de ouvir na segunda leitura, é pelo seu preciosíssimo sangue que fomos salvos, fomos reconciliados. Em Cristo nós nos tornamos o novo Israel, o povo de Deus. A igreja é esse povo amado, escolhido,
e chamado a ser um povo sacerdotal, viver a santidade de Deus. E quanto mais guardarmos a palavra de Deus, assim diz a palavra, a segunda leitura, mais viveremos a santidade. Como eu disse, não é mérito de cada um de nós, não é conquista, mas nós podemos corresponder a este amor. E isso sim podemos fazer, corresponder ao amor de Deus que vem a nós. Ainda quando éramos inimigos de Deus, o Pai nos enviou o seu Filho amado para nos salvar, e nele encontramos salvação. A pergunta é se nós queremos continuar sendo inimigos de Deus, porque apesar de ter sido salvos, muitos irmãos e irmãs parecem que gostam de ficar na inimizade. O que é estar na inimizade com Deus? É estar no pecado. Mas Padre, será que o pecado faz tudo isso? Faz. O pecado nos aparta de Deus, gera uma inimizade, gera um desânimo espiritual. Aos poucos as pessoas vão ficando frígidas na oração, não vão ter mais vontade de rezar, porque o pecado vai corrompendo por dentro. E sabe aquela coisinha que você fala, isso aqui não vai fazer mal não, isso aqui é um pecadinho, vamos fazer esse pecadinho aqui, que não tem problema nenhum, acho que a igreja está exagerando. Aí de pecadinho em pecadinho, a gente vai gerando essa frieza espiritual, essa inimizade com Deus. Há muitos irmãos batizados que parecem que têm raiva da fé. Pode perceber, dentro da nossa própria família, do nosso ciclo de amizade, quem são os que mais falam mal da igreja? São os protestantes? São os ateus? Ou são os próprios católicos? Quem acaba fazendo a igreja passar vergonha no mundo? Muitas vezes os próprios católicos. É aquilo que eu dizia 15 dias atrás, né? Às vezes você vai à missa todo domingo, aí chega alguém para você: você vai na missa todo domingo? Aí você: vou, ainda vou na semana. Aí o que diz o, entre aspas, católico? Não, isso é exagerado. Eu não vou todo domingo e sou católico. Não tem gente que fala assim, não é católico coisa nenhuma. Foi batizado na igreja, recebeu reconciliação, mas está vivendo uma inimizade. Está na inimizade com Deus, está na frieza espiritual. São pessoas que infelizmente perderam a alegria de estar na presença do Senhor. Nós somos esse povo, esse rebanho do Senhor, porque como ouvimos hoje no Evangelho, Jesus, ao olhar as multidões, Ele se compadeceu delas. Estavam cansadas, abatidas, como que não tivesse um pastor. Então Jesus se tornou esse pastor. E como que Ele vai pastorear o seu povo? Ele chamou os apóstolos. 12 são os apóstolos. Um deles, Judas Iscariote, pisou na bola, Aí ficou faltando um para o dia de Pentecostes. Aí entre a igreja, no Espírito Santo, se elegeu São Matias para completar o grupo dos 12. Por que esse número místico? Porque 12 são as tribos de Israel e 12 são os apóstolos, as 12 colunas da igreja, as 12 colunas do novo Israel, o novo povo de Deus. A pregação dos apóstolos chegou até nós. No primeiro momento é como vimos hoje Jesus dizer: olha, vocês não devem ir aos pagãos nem aos samaritanos, primeiro aos israelitas. Foram bem acolhidos no meio dos israelitas? Não foram. Aí depois Jesus: agora sim vocês vão aos pagãos, aos samaritanos. E aos samaritanos ele mesmo foi, pessoalmente, para dizer: primeiramente Deus dirige essa palavra ao Israel primário, aquele povo que
foi chamado de maneira muito especial por Deus, e depois ele expande essa salvação para todas as nações. Nós ouvimos hoje algo muito especial que Jesus fala: olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí ele fala: pede ao Senhor da messe. Quem que é o Senhor da messe, gente? Jesus, ele é o bom pastor. Pede ao Senhor da messe que envie operários para a colheita. Gente, olha que coisa forte. Jesus pede que a gente reze para que Deus mande trabalhadores para a colheita. E quem será que semeou? Ele não convidou para semear, ele convida para colher, né? E por que ele convida para colher? Porque o Espírito Santo é o protagonista da missão. É ele que semeia no coração do ser humano o desejo de Deus. E nós, homens e mulheres, os sacerdotes e todo o povo de Deus, somos chamados a colher esse povo. Colher esse povo com o testemunho, com a pregação do reino de Deus, levando essa autoridade da igreja no perdão dos pecados, da cura, da restauração, seja ela física, psíquica, espiritual. Quantas pessoas estão endemoniadas, né? Eu falo endemoniadas porque elas estão na indiferença. O diabo fica tão feliz com a indiferença. Esse é um dos piores pecados que pode ter, porque você entra no pecado do Espírito, contra o Espírito Santo. Uma pessoa que peca na indiferença, ela está tão fria que tanto faz como fez. A pessoa nem liga, né? Se vai ser salva, se vai para o inferno. Pode perceber, você pegou uma pessoa dessa, você não tem medo do inferno? Eu não. Tem jeito mesmo. Está ali aí. Né? Aí é igualzinho a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva. E vai levando, né? Deixa as coisas acontecendo. E não é assim, gente. Nós temos que tomar posse da nossa vida. Tomar posse significa tomar consciência daquilo que nós recebemos. Somos batizados, que nós possamos viver como povo de Deus, como uma nação santa, agradecidos porque o Senhor fez de nós um povo, fez de nós o seu rebanho, que nós possamos permanecer no rebanho de Cristo, permanecer na igreja, que é essa manifestação do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.